Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. A gente está aqui na nossa segunda aula de artes. Já tivemos uma aula sobre o que é uma escultura, já aprendemos algumas coisas, já entendemos qual é a diferença de uma pintura para uma escultura, um objeto bidimensional e um objeto tridimensional. A gente já conheceu três artistas que gostam de usar coisas, vestígios da natureza nos seus trabalhos. A gente conheceu Franz Krasberg, a gente conheceu também o Mestre Didi e a gente conheceu o Rubem Valentim. Três artistas que usam madeira na composição, couro também, né? O Mestre Didi usa couro, usa búzios. A gente já viu e já entendeu algumas coisas sobre essa prática, essa linguagem, né? Vou até mostrar para vocês aqui algumas obras que a gente já conheceu para falar um pouquinho mais sobre escultura. Bom, a primeira obra, a gente tem aqui o Mestre Didi, né? E a gente percebe esse uso desses materiais naturais, o uso de búzios, essa forma e os temas, né? Que sempre remetem à natureza também. Não só o material que ele escolheu, mas também sobre o que ele está falando, sobre o que ele escolheu falar na sua obra. Então, a gente percebe a ligação com a natureza. A gente conheceu um pouquinho dessa obra. Também conhecemos o Rubem Valentim, que a proposta é diferente, porque ele esculpe a madeira de uma outra forma, mas também faz uso da madeira e também traz para a sua escultura uma ligação com o religioso. O mestre Didi também faz isso. E o nosso terceiro artista, que foi o Franz Krasberg, que usa materiais que ele vai recolhendo, são vestígios da natureza, geralmente da Amazônia, né? Árvores que já caíram, né? E ele faz uso dessa madeira, desses troncos e dessas raízes para fazer suas obras de arte, que são muito grandes e são incríveis. Parecem criaturas, né? Bom, hoje a gente vai aprender sobre uma outra artista. A gente vai falar sobre Maria Martins e Sônia Gomes. Vamos lá? A Maria Martins é uma artista que ela traz para suas obras formas muito diferentes. Ela não esculpe o corpo humano como ele é na realidade, nem ela tenta aproximar de um realismo. Ela faz esculturas usando formas totalmente diferentes e criando outros seres a partir da ideia dela. Vamos ver algumas obras dela? Aqui eu entrei no site do Itaú Cultural. Já falei desse site para vocês na última aula. Aqui eu entrei, digitei Maria Martins, que é o nome da nossa artista de hoje. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre escultura. E logo apareceu aqui a biografia da artista, que conta um pouquinho onde ela nasceu, conta quais foram as linguagens que ela usou aqui, escultura, escultora, desenhista, gravadora, escritora. Fala um pouquinho da trajetória dela de vida e depois traz aqui um comentário sobre as esculturas e no final algumas obras que a gente vai aprender e vai conversar sobre hoje. Bom, para começar, a Maria Martins, ela nasceu em Campanha, do lado da minha cidade, São Gonçalo do Sapucaí, do lado, 10 minutos.
Então, eu e Maria Martins temos uma ligação. Nós duas somos mineiras, lá do interior de Minas Gerais. Mas depois ela saiu lá do interiorzinho lá de Minas, de Campanha, e passou a viver no Rio de Janeiro. A Maria Martins, ela fez suas esculturas mais ou menos na década de 40, então era uma época muito diferente da época que a gente vive hoje. Na época, as obras da Maria Martins causaram bastante espanto. As pessoas ficaram assustadas com essas formas, né? Um pouco estranhas, retorcidas. Olha isso. Mas a Maria Martins, ela estava falando da relação entre duas pessoas, ela estava falando do amor em algumas das suas obras. A gente tem aqui um desenho. Estão vendo esse desenho? Eu tenho ele maior aqui, vou mostrar para vocês. Essa é uma obra que eu quero conversar com vocês sobre ela. O nome dela é O Impossível. E por que que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque são duas figuras surreais, ou seja, duas figuras ali que não existem no mundo real, né? Dois seres, vamos falar assim. Uma representando o feminino e a outra o masculino. Só que o que, que acontece com essas duas criaturas? Como elas têm vários tentáculos, né? Como elas têm essa forma, elas não conseguem se relacionar. Então elas não conseguem dar um abraço, por exemplo, e elas também não conseguem se devorar, porque a forma que elas têm física não permite que isso aconteça. Então, nessa escultura, aqui a gente tem um desenho dessa escultura, né? O impossível. E no desenho, a gente percebe a intenção da artista, né? Em fazer esses tentáculos fortes, essa criatura, essa forma totalmente surreal. Esse é um desenho. A gente diz que isso é uma proposta de trabalho. Ela fez um croquis. Ela fez um desenho para depois fazer a escultura real. E isso é muito legal, porque quando a gente desenha, a gente consegue entender ali o que de fato a gente quer daquela proposta, a gente consegue entender que tipo de desenho, que tipo de escultura a gente deve construir. Então, antes da escultura, ela fez o desenho. E como ficou o resultado? Como ficou a escultura? A escultura ficou assim, ó, gente. Ela é bem grande e olha as formas. Olha esses tentáculos. O impossível, né? As duas figuras não conseguem nem dar um abraço e nem se devorarem. Bom, isso é um pouquinho sobre a Maria Martins. Depois, vocês podem estar entrando aqui no site do Itaú Cultural, podem estar pesquisando mais, conhecendo mais sobre a artista, mais obras, o material que ela usou. Ó, por exemplo, nessa obra, ela usa o bronze. O nome dessa artista é Sônia Gomes. E eu gosto muito do trabalho da Sônia. Eu trouxe aqui para vocês um outro site, e nesse site você consegue vários trabalhos da Sônia. Dá uma olhadinha aqui. Esse site é o site do Prêmio Pipa, é um prêmio para artistas brasileiras, e a Sônia concorreu a esse prêmio em 2016. Bom, antes de ver mais um pouquinho sobre as obras, aqui a gente tem uma, eu vou contar um pouquinho sobre a Sônia para vocês. Como eu fiz da Maria Martins, que a gente já viu
que a Maria Martins era uma artista que trabalhou lá na década de 40, né? Que já era outra realidade, né? Era outra sociedade. E agora a Sônia Gomes é uma artista contemporânea, é uma artista agora do nosso tempo, uma artista atuante. A Sônia Gomes também é uma artista mineira. Olha, teacher, só traz mineiros, né? Só quer trazer artistas do lugar dela, lá das raízes dela. Brincadeira. Mas a Sônia também é mineira por coincidência. E a Sônia, ela gosta de cobrir esses materiais naturais com tecido. Só que ela não usa qualquer tecido. São tecidos especiais, são tecidos que geram uma memória. Por exemplo, quando você vai a uma festa muito especial e usa uma certa roupa, você relaciona aquela roupa àquele momento especial. Ou quando você era bebê, sua mãe guardou uma roupinha que é uma recordação daquele momento, aquela roupa, ela traz uma memória, aquela roupa é uma roupa especial. E aqui a Sônia, ela pede para as pessoas trazerem para ela tecidos que contenham essa memória. E aí ela pega esses tecidos, desfaz muitas vezes o tecido e coloca nessas formas de arame ou de madeira distorcidas. Vou mostrar algumas obras para vocês. Olha que interessante essa escultura. Lembrando que a gente sabe que é uma escultura porque a gente consegue observar todos os seus ângulos: altura, largura e profundidade. Essa foi feita com tecido, renda e arame. E são esculturas grandes. Olha essa, 1,90 m por 60. São esculturas bem grandes. Olha quantos materiais ela utilizou nessa escultura. E ela está sempre buscando resgatar uma história, resgatar uma memória. Então, ela conta sobre a vida dela, ela conta sobre o passado dela dentro da escultura. Tá vendo que a teacher trouxe vários artistas e cada um tem uma pesquisa diferente? Cada um quer falar sobre uma coisa? Então, a gente viu o artista que queria falar sobre a questão religiosa, a gente viu artista que queria falar sobre a natureza e queria falar sobre as ações erradas que a gente comete na natureza. A gente está vendo a Sônia, que quer falar sobre a questão do preconceito. A gente está vendo, a gente viu a Maria Martins hoje, que quer falar sobre a questão do amor, do sentimento. Olha, cada artista procura uma coisa importante, um assunto importante de pesquisa, e depois de muita pesquisa, ele constrói suas obras de arte para a gente conversar com elas. Uma obra de arte é sempre uma conversa. Bom, e eu adorei conversar com vocês hoje. Adorei mostrar essas obras para vocês. Vocês têm aqui algumas ideias para construção de esculturas. Vocês podem pensar esculturas com formas, recortar formas de papel, fazer criaturas novas, né? Eu sei que tem muitos alunos aí que amam fazer criaturas diferentes de papel. Vocês podem estar criando em casa. Vocês, se tiverem algum pedacinho de madeira, não vai jogar fora, já pode pensar numa escultura como a da Sônia Gomes, pegar algum tecido importante para você, você, quando olha para ele, se lembra de alguma coisa e revestir essa madeira com esse tecido, ou de repente usar o arame. A gente tem várias possibilidades. No próximo vídeo, eu vou trazer duas atividades para a gente executar. Tá bem?
Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.